sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre como tem sido a experiência de ter mudado para a Itália. Hoje, dia 27 de julho, tá fazendo 2 meses que eu cheguei aqui em Gênova e vim contar um pouquinho para vocês como que tem sido, como é que tá sendo a adaptação, quais são as coisas boas, quais são as coisas tão não boas assim, né? Eu entendo que geralmente as pessoas que assistem, conteúdo sobre mudança para a Itália são brasileiros que estão querendo vir para cá também, mas eu sei que teve uma grande mudança aí na questão, principalmente da cidadania, né? Para muitos brasileiros que vinham buscar a cidadania, mas como eu tenho o podcast aqui, né? Eu já acostumei falar sobre alguns tópicos aqui no podcast. Eu queria falar um pouquinho sobre como tem sido aí essa mudança aqui para a Itália. Então eu vou começar também falando do porquê que eu tô aqui, né? Se você é novo no canal, se você também é novo e lá no Instagram, lá no meu Instagram, Kathleen Carramanhos, né? Eu posto bastante lá nos stories. Eu vim para a Itália porque o meu marido conseguiu um emprego aqui em Gênova, tá? Então a gente só se mudou para cá porque ele conseguiu esse emprego. Então, a gente meio que tá fazendo o caminho meio que mais fácil, né? Ele veio pra cá o ano passado, ele ficou 6 meses aqui na Itália, que foi o tempo que demorou pra cidadania dele sair, tá? Se você ainda tem direito à sua cidadania, né? Se você é neto ou filho de italianos, mas que nasceu no Brasil, você ainda tem o direito, né, à cidadania. Então, se você tá pesquisando em relação a vir pra cá, tirar a sua cidadania, se você não tem, né, porque se você for neto ou filho, geralmente você tira a sua cidadania direto aí pelo Brasil, mas por algum motivo você tá pensando em vir pra cá, tirar a sua cidadania, eu sei que a maioria dos agentes, né, das empresas que fazem essa questão de auxílio na sua tirada da cidadania prometem 45, no máximo 3 meses, mas não é essa a realidade, tá? O processo legal pode demorar, quando você dá entrada nele aqui na Itália, o processo legal pode demorar até no máximo 6 meses, e foi a situação do meu marido. O processo dele se estendeu até bem próximo do limite legal lá, que é Comune. Comune é como se fosse a prefeitura como se fosse a prefeitura ali da cidadezinha. Eles chegaram bem perto ali do limite da resposta. Mas é isso, gente, é tudo dentro dos trâmites italianos, não é só o que a pessoa que vai te trazer, te auxiliar no processo de tirar a cidadania promete, é o que realmente de fato acontece. Legalmente, eles têm aí de 3 a 6 meses para te dar uma primeira resposta, mas se eu não me engano, existe até a possibilidade deles prolongarem, dependendo de como tá sendo o seu processo, né? Ele veio em outubro do ano passado, deu entrada no processo dele, demorou bastante. Ele tava numa cidadezinha bem pequenininha lá em Abruzzo, em São Valentino. Quem assiste aqui os vídeos do canal viu, né, que eu postei bastante. Eu vim passar o Natal com ele aqui, então eu fiquei um tempinho lá em Abruzzo com ele, em São Valentino, cidade maravilhosa, tem todo o meu coração. A cidade era muito pequenininha, e aí no processo tem uma parte que, para você comprovar a sua residência aqui na Itália, depois que você dá a sua entrada aí, você pede ali a sua residência na Itália, eles têm que mandar como se fosse um policial lá. Eu sei que aqui na Itália tem uns nomes diferentes, mas como eu tô falando e explicando em português, eu vou falar o mais ou menos equivalente em português, como se você tivesse que um policial ir ali, um oficial, né? Geralmente é um policial que faz, mas é um oficial ali da Comune, tem que ir na tua casa e ver que você realmente está falando a verdade, que você realmente está morando ali. E aí eles podem ir lá 1, 2, 3, 4, 5 vezes, depende muito da cidade, depende muito da Comune. Só que a gente deu azar que quando meu marido veio, a Comune tinha um policial, eles já tinham feito, né, alguns processos ali, a agência que a gente contratou já tinha feito alguns processos nessa Comune, mas, gente, a cidade era muito pequenininha. A cidade tem cerca de 1.600 habitantes, e o oficial que estava ali, que fazia esse serviço de ir na casa verificar a residência da pessoa,
ele mudou, eu não sei se ele mudou ou se ele aposentou, alguma coisa aconteceu que a cidade não tinha mais esse policial. Então não tinha mais alguém que pertencia àquela cidade, àquela comune para fazer este serviço. Então a comune tinha que pedir para uma pessoa de outra cidade de tentar agendar para ir lá em casa, né? Ir na casa que meu marido estava morando. E assim, não foram. E aí no processo de cidadania tem uma cláusula lá que tipo assim, ou o policial vai lá e 1, 2, 3 vezes, quantas vezes a comune quiser, tá? Não é sempre uma vez só. Muitas pessoas acham que tipo assim, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que esperar ele passar uma vez. Não, a gente ficou sabendo que em algumas cidades bem próximas lá, tinha uma comune que, tipo, o policial ia 1 vez ou 2 vezes por semana e ele falou que ia voltar ali até o processo sair, e isso quis dizer que aquela família que estava ali naquele processo tinha que ficar em casa todos os dias, de segunda a sexta, para que o policial passasse, visse e visse que eles realmente estavam ali. Só que no caso do meu marido, como a cidade não tinha mais policial, a gente teve que esperar passar os 45 dias, porque o processo é assim: ou eles vão lá e comprovam a sua residência antes, quando esse policial passa, ou depois de 45 dias, se nenhum policial passou lá, eles meio que aprovam o seu endereço automaticamente. O sistema aprova por falta de um oficial para ir na tua casa. Após 45 dias de espera, o sistema te aprova automaticamente. Então, tipo assim, ele já estava lá, acho que há 1 mês e meio, teve que esperar 45 dias para o sistema aprovar ele automaticamente. Depois disso, que todos os documentos são encaminhados para análise, porque primeiro eles têm que comprovar a sua residência, depois eles comprovam a análise, né? Depois que a residência é comprovada, que os documentos vão para análise. E aí, minha filha, é quando Deus quiser e quando as pessoas que trabalham na comune resolverem analisar os seus documentos. E aí tem que confirmar tudo com os consulados brasileiros, porque tem que confirmar que nenhum antepassado seu abriu mão da cidadania italiana deles, né? Todos os seus antepassados ainda têm que ter sido cidadãos italianos por direito. Então esse processo demora. Então, resumindo, ele ficou 6 meses lá em São Valentino, em Abruzzo, tirando a cidadania dele. Nesse meio tempo, né, com a ricevuta, que é o recibo de pedido de cidadania, ele podia procurar emprego, e foi isso que ele fez. Ele estava lá, começou a mandar currículos, só que a ideia era, ele ia tirar a cidadania e voltar para o Brasil, e aí do Brasil, com já a cidadania italiana, ele ia começar a procurar emprego pelo LinkedIn e fazer entrevistas online, porque ele trabalha na área de TI, na área dele é muito comum você fazer entrevistas online, né? Fazer por algum tipo de chamada online. Então a ideia era, assim que a cidadania dele saísse, ele ia voltar, a gente ia morar no Brasil até quando ele conseguisse um emprego na Itália. Daí a gente já vinha com um emprego, porque a parte mais difícil de imigrar é quando você chega só com o dinheiro guardado e você ainda não tem uma projeção, você não tem ainda uma ideia de quando você vai começar a trabalhar. Então a gente não queria passar muito tempo no perrengue, tipo, porque enquanto ele tava tirando na cidadania, era só com o dinheiro que a gente tinha juntado. Então, esses 6 meses que ele passou aqui, né, eu vim só pro Natal, e voltei pro Brasil. Eu voltei pro Brasil dia 3 ou 4 de janeiro, né, então a gente ficou meio que separado quase que 6 meses, a gente só se encontrou pra época ali do Natal. Mas ele tava bem no perrengue, no sentido de que ele tava só com as economias e gastando em euro. Então, quando tava para sair a cidadania dele, ele já tava no processo de procurar emprego, tanto lá em Abruzzo, quanto quando foi, tipo, passando o tempo, que a cidadania dele tava para sair, ele falou assim, cara, vou começar a mandar currículo para todos os lugares da Itália e daí me mudo para onde conseguir emprego. Que foi o que aconteceu? Ele conseguiu passar no processo seletivo de uma empresa aqui em Gênova, e essa empresa deu para ele, como ele ia ter que relocar de Abruzzo aqui pro norte da Itália. A empresa sabia que ele não morava aqui no norte da Itália, né? Não morava aqui na Ligúria, porque Gênova fica dentro da região da Ligúria. A empresa deu para ele cerca de 2 meses para ele fazer essa transição. E aí, nesses 2 meses, ele foi no Brasil e me encontrou para poder a gente fazer a nossa mudança para Itália. Então, assim, eu entendo que, por exemplo, quando as pessoas me perguntam,
Que dica você dá pra gente mudar pra Itália? Qual cidade é a melhor? A minha experiência, né, de imigração pra Itália meio que foi o oposto. Primeiro a gente conseguiu um bom emprego, né, pra um dos dois, no caso, o cidadão italiano, que é o meu marido, conseguiu o emprego primeiro. E como a gente já tinha, como ele já tinha sido contratado e era um emprego bem bom, assim, era uma oportunidade na carreira dele muito boa, a gente já veio pra cá, mudamos, né, em dia 20, a gente chegou aqui dia 27 de maio, junho, julho, dia 27 de maio, a gente já veio com uma situação tranquila, ele já veio empregado, trabalhando na área dele. Então, pra gente, muito das questões e dos dilemas de imigrar pra Itália que muitos brasileiros passam, a gente não teve. Por exemplo, como que vocês decidiram pra qual cidade vocês iam? A gente não escolheu a cidade. Tipo assim, a cidade escolheu a gente, porque a gente não escolheu vir pra Gênova. Gênova nem tava na nossa opção, por exemplo. Se a gente fosse ficar, se ele não tivesse conseguido esse serviço, ele ia voltar para o Brasil. Mas se por acaso a gente fosse escolher onde morar, a gente ia escolher Abruzzo, porque ele tinha ficado em Abruzzo, ele tinha ficado numa cidade linda lá, era no interior, a cidade era muito pequenininha, mas tinha Pescara muito próximo, e Pescara é uma cidade relativamente grande em Abruzzo, e lá tem mais emprego. Então assim, se a gente fosse arriscar só por tipo, vamos jogar tudo pro alto e vamos arriscar, a gente tinha escolhido Pescara, porque Abruzzo é uma região que combina muito mais com a gente, é uma região mais de natureza, eles têm um parque nacional lindo, maravilhoso, as cidades são muito menores, a gente sempre quis morar numa cidadezinha pequenininha, então São Valentino é o nosso sonho de cidade. São Valentino, não São Valentino especificamente, mas as cidades, os borgos, os pequenos borgos italianos são o nosso sonho de aposentadoria. Agora de aposentadoria, né? Porque agora que ele tá trabalhando aqui em Gênova, a gente não sabe quando a gente vai conseguir, tipo assim, quando a gente não vai mais morar em Gênova. Mas assim, o nosso sonho, quando a gente pensa, no que a gente gostaria de fazer, que seria o ideal para nossa vida perfeita, é morar numa cidadezinha pequenininha nas montanhas em Abruzzo, de preferência para mim, tá? Porque Abruzzo é lindo, 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 lindo. São Valentino é no meio do Parque Nacional e tem uns borgos maravilhosos lá, tipo Caramanico, Terme, Rocamorite, São Valentino e vários borgos ali naquela região. É uma região de montanhas, então assim, gente, a vista, a paisagem é deslumbrante, parece que nem é verdade de tão lindo que é, sabe? Só que então a gente não escolheu Gênova, a gente veio pra Gênova porque ele conseguiu um bom emprego aqui. E como vocês sabem, nem sempre é fácil conseguir um emprego quando você muda para a Itália. Muitos brasileiros passam muito tempo sem conseguir um emprego de tempo indeterminado. Muitos brasileiros ficam muito tempo trabalhando fora da área deles. Então, pra gente, a mudança foi assim: passou no processo seletivo na empresa em tal cidade, é pra tal cidade que a gente vai. E foi isso que a gente fez. Então, assim, não escolhemos Gênova, né? Tipo assim, o destino nos trouxe a Gênova porque foi aonde o meu marido conseguiu emprego. Então, eu não tenho uma cidade pra indicar. Eu acho que hoje, se algum brasileiro viesse me perguntar assim, que para qual cidade ir, ou que dica você dá para quem quer sair do Brasil e imigrar para a Itália, mesmo que você não seja descendente de italiano, tá? Às vezes você pode, se você tem muita experiência na sua área, né? Você pode às vezes tentar um emprego aqui e com a empresa ela fazer todo o processo burocrático da imigração. É fácil, gente? Não tô dizendo que é fácil, só estou falando que existe essa possibilidade, né? Se aqui na Itália eles não têm muita mão de obra especializada em determinada área, as empresas procuram pessoas de outros países. E se você tem experiência, se você é especializado em determinada área, tipo assim, área de tecnologia, área médica, né? Tipo, são áreas que se você tem uma especialização grande, você consegue às vezes candidatar, se você fala inglês muito bem, você consegue se candidatar para morar em outros países e passar no processo seletivo. Então, tudo depende muito também de como é a sua carreira estruturada e se você fala inglês fluentemente ou não. Por quê? Porque para você trabalhar numa multinacional e você ser contratado, tipo, né, fazendo um processo seletivo online, você tem que saber falar fluente inglês.
Tipo, não tem outro. Eu sou professora de inglês, gente, e eu sinto que a maior resistência das pessoas é ouvir a verdade às vezes. E tipo assim, hoje, o português, né, que nós somos brasileiros, eu falo para um público majoritariamente brasileiro, o português não é uma língua de relevância internacional. Você fala português no Brasil e em alguns outros países, mas não é uma língua que as empresas pedem. Não é. Então, o meu marido, ele fez todo o processo dele em inglês. Todo o processo de entrevista dele foi em inglês, tá? Agora ele é cidadão italiano, mas nosso italiano, tanto o meu quanto o dele, é básico. O dele ainda é melhor do que o meu, porque ele passou 6 meses a mais aqui do que eu. Então, assim, falamos italiano básico, que é uma coisa que eu não recomendo também. Porém, como eu falei, a nossa ideia era, ele tirava a cidadania, voltava para o Brasil, de lá a gente ia passar 1 ou 2 anos estudando italiano e conjunto com isso, né, enquanto a gente estudava italiano, ele ia fazendo os processos seletivos dele e quando ele conseguisse o emprego, a gente ia imigrar. Então o nosso plano era juntar dinheiro e estudar italiano no Brasil durante 2025 e 2026 e vir para a Itália final de 2026, 2027. Então, tipo assim, a ideia era no futuro, tipo assim, tira a cidadania, volta para o Brasil, estuda italiano, né? Estuda italiano nós dois, enquanto eu vou tentando arrumar um emprego na Itália, e talvez com 2 anos era um tempo que a gente estimava o suficiente para ele conseguir um emprego, porque em contrapartida, né, em conjunto, não contrapartida, eu falei a palavra errada, mas em conjunto com fazer as entrevistas de emprego, ele também ia estar estudando italiano, eu ia estar estudando italiano, então a gente achava que 2 anos era um tempo bom para ele ir tentando arrumar um emprego e pra gente aprender italiano para chegar pelo menos no avançado, intermediário avançado. 2 anos, eu acho que se a gente se dedicasse bem, a gente conseguia chegar ali num bom intermediário ou avançado. Só que graças a Deus, com 6 meses ele morando na Itália, ele já mandou alguns currículos, ele conseguiu rápido. 6 meses, gente, pra conseguir um emprego bom aqui na Itália é rápido, tá? Isso não é muito, pelo menos eu não acho tão comum assim, você conseguir um emprego na tua área, que vai te ajudar a relocar e tudo mais. Foi bem muito assim, claro, óbvio, né? Mérito dele e da experiência dele e da capacidade dele, porque, né, se ele não tivesse uma ótima capacidade, ele não tinha sido contratado, até porque a equipe dele até hoje tá contratando ainda. Eles precisavam de 3 profissionais e eles só contrataram ele, tá? Então, tipo assim, eles estão tendo ainda uma barreira aí pra conseguir encher o grupo, né? Porque a equipe dele precisa de mais 2 pessoas. Então, assim, mérito dele, claro, mas também um pouco de sorte, né? De, tipo assim, de ter visto a vaga, de ter se candidatado. Depois que ele achou a vaga e se candidatou, aí é mérito dele. Mas, assim, é um pouco também da questão do tipo, tá olhando o site de emprego certo, na hora certa e aparecer a vaga certa, né? E aí depois que você manda o teu currículo, aí é mérito seu mesmo, né? Tipo assim, é completamente mérito dele, da capacidade dele, do empenho dele, da dedicação dele na área dele também. Então foi isso, gente. A gente veio pra Itália porque ele conseguiu emprego aqui, entendeu? Porque não era muito plano já estar morando na Itália, foi tudo muito corrido. Então, como a nossa ideia inicial era a gente estar estudando italiano e procurando emprego ainda online, né, e só vir ano que vem, então tudo aconteceu muito rápido. Então eu tive, assim, dele conseguir o emprego e ser contratado até a gente chegar aqui, teve 1 mês e meio. E tipo, então eu estudei italiano basicamente 1 mês e meio e cheguei aqui. Mas como um dos dois já estava empregado, é óbvio que a gente não ia falar não, até porque a oportunidade que ele teve, né, com esse emprego é muito boa, mesmo que se a gente ficar aqui uns 2 anos e aí a gente resolver que não é pra nós, que a gente quiser voltar pro Brasil, pro currículo dele vai ser muito importante, porque ele trabalha na área de TI, né? Igual eu tava falando da importância de falar inglês fluente quando você vem pra cá, caso você queira trabalhar numa multinacional, né? Caso você esteja no Brasil pensando em migrar pra Itália e você já quer tentar uma vaga de emprego antes de vir pra cá, que eu sugiro, tá? Porque vai facilitar
muito a sua vida aqui em vários aspectos. Você chegar aqui já empregado é muita vantagem. Mas se você quiser seguir o caminho que foi que aconteceu com a gente, meio que com a gente aconteceu inesperadamente, não foi planejado, né? O nosso plano era outro, mas essa questão de essa volta pro Brasil não aconteceu, né? Pelo menos do meu marido não aconteceu essa volta pro Brasil pra ficar lá um tempo, né? Ele foi lá e ele ficou 10 dias lá comigo só pra poder, tipo assim, me ajudar a fechar o apartamento, alugar o apartamento, pegar nossas coisas, botar na mala e vir embora. Tipo assim, ele teve 10 dias de correria pra ir no Brasil buscar as coisas dele e me buscar e a gente fazer a nossa mudança, porque ele foi contratado, a empresa deu mais ou menos um mês e pouco, ele teve que resolver as coisas dele lá em Abruzzo, e daí ele foi no Brasil correndo, passou 10 dias e nós dois viemos pra cá. Então eu tava falando da importância do inglês. Se você quiser trabalhar numa multinacional aqui, você precisa falar inglês avançado ou fluente, não tem outra solução, tá? E no Brasil também, você precisa, hoje em dia, gente, é muito difícil você conseguir um emprego numa multinacional se você não tem inglês como uma segunda língua, tá? E aí aqui na Itália, se você não for trabalhar numa multinacional, se você for trabalhar por conta própria ou para empresas menores, você tem que falar italiano, que tá sendo a minha maior dificuldade agora, porque eu sou professora de inglês, só sei falar português e inglês. Tô aprendendo italiano agora, meu italiano ainda é bem básico, sabe? Então eu sei que tem um monte de emprego que eu não posso me candidatar, porque eu não falo italiano. Por exemplo, eu poderia trabalhar de secretária? Poderia, mas como que eu vou trabalhar de secretária sem falar italiano? Não tem como, sabe? Então, aqui até existem escolas de inglês, mas não é tão comum quanto no Brasil, tipo escola de idioma, sabe? Então até me candidatei para algumas escolas, na verdade nem foi escola de idioma porque tá tudo fechado, ainda tem isso, gente, no verão aqui não funciona escola, tá? As crianças e os cursinhos, a maioria deles, principalmente cursinho de inglês que é voltado para o italiano, né, que não é voltado para o estrangeiro, eles fecha tudo em junho e só abre de novo em setembro ou outubro. Então as aulas das crianças vai voltar só em setembro, e os cursos, por exemplo, o curso de italiano gratuito para imigrantes, que é o que eu vou fazer, só começa em outubro. Então assim, muita coisa relacionada à educação fecha durante o verão e só volta em setembro ou outubro. Então neste momento, eu como professora de inglês, as escolas de idiomas para italianos estão fechadas, só tá aberto as escolas de idiomas para estrangeiros, que são as escolas que ensinam italiano para pessoas de outros países. Essas escolas, elas fervem no verão, porque aí vem galera da Inglaterra, vem galera da Alemanha, vem galera de tudo quanto é canto do mundo, vem asiático, vem brasileiro, vem tudo estudar italiano aqui no verão da Itália. Então, agora a gente chegou aqui num período de férias escolares, e para quem é professor é bem difícil conseguir alguma coisa quando não tem nenhuma escola aberta, certo? E eu também não falo italiano bem o suficiente para me candidatar, por exemplo, para a escola comum. Escola na qual eu daria aula para italianos vai ser bem difícil, então teria que ser uma escola de inglês mesmo, sabe? Porém, os cursinhos estão fechados, os cursinhos só vão voltar setembro ou outubro, então nesse momento eles nem estão contratando ainda, porque ainda tem o mês de agosto para começar, né? E o mês de agosto aqui é o mês que quase tudo fecha, porque agosto é o mês das férias na Itália, tipo assim, é o mês que quase todo mundo sai de férias, muitas empresas fecham, tirando empresas multinacionais que funcionam no horário do mundo e que fazem negócio com o mundo, com o resto do mundo, tipo comércios locais, tipo escola, tudo tá fechado em agosto. Então assim, como eu não falo italiano e ainda sou professora, tipo assim, até setembro, outubro, não tem como eu me candidatar pra nada, porque não vai ter nada que vai depender exclusivamente de eu ensinar inglês, até provavelmente final de setembro ou outubro. E as coisas que eu poderia fazer nesse meio tempo, eu não consigo fazer porque eu não sei falar italiano bem o suficiente. Então tenha isso em mente, sabe? Se você é uma pessoa que tá pensando em vir pra Itália, se não for um caso como o nosso, que tipo assim, beleza, como ele já tinha um emprego e a gente ia ter já uma renda em euro, valia muito a pena a gente vir, tipo, de sopetão. Mas se você tá na fase de planejamento,
aprenda italiano e se ajude. Ajude o seu eu do futuro a não passar perrengue, tá? Porque igual, eu estou mais tranquila porque eu continuo dando aula de inglês para os meus alunos brasileiros, então eu tenho uma renda em real que aqui na Itália não ajuda em quase nada, sabe? Mas ajuda pelo menos eu comprar as minhas coisinhas, tipo assim, shampoo, condicionador, um outro remedinho, uma outra bobeirinha, tipo assim, me ajuda, mas não ajuda a pagar aluguel, não ajuda a pagar comida, não ajuda a pagar, tipo assim, entendeu? Mas eu estou mais tranquila porque o meu marido já está recebendo um salário em euro, então dá pra viver muito tranquilo. O problema é se os dois estivessem desempregados, aí ia ser perrengue, aí eu acho que não valeria a pena a gente vir, valeria a pena ficar lá no Brasil estudando italiano por mais 2 anos, entende? Então pense muito nisso, se você está pensando em imigrar, às vezes vale mais a pena, ou você, se você já fala inglês muito bem, já começa a se candidatar em multinacionais que tem sede aqui na Itália, ou começa a estudar italiano e começa a estudar italiano para ontem, para você chegar aqui com italiano bom, para você conseguir alguma coisa, porque sem falar, aqui na Itália os italianos eles não falam outras línguas, não é comum o italiano, tipo, até aqui em Gênova é uma cidade extremamente turística, e não é fácil achar alguém que fale inglês, sabe? Não é fácil. As únicas pessoas que a gente conhece que falam inglês, que são italianos, tipo, que a gente já passou assim, são os colegas de trabalho do meu marido, porque pra conseguir trabalhar na equipe dele, que é a equipe de TI da empresa, precisa falar inglês. Então eles só contratam italianos ou estrangeiros ou pessoas que falam inglês fluente. Tipo assim, é um pré-requisito. O trabalho do meu marido é todo feito em inglês. Ele falou que tá até sendo difícil de aprender italiano, porque apesar da equipe dele ser toda de pessoas italianas, ele é o único estrangeiro na equipe. Na empresa tem muito estrangeiro, tá? Ela é uma empresa global, então tem estrangeiros na empresa inteira, mas ele trabalha numa equipe menorzinha, na equipe menorzinha dele, ele é o único não italiano, mas como todas as reuniões são em inglês, todo o material é em inglês, tudo que eles mexem no computador é em inglês, tipo, eles falam em inglês dentro do escritório, então ele, tipo assim, mesmo ele convivendo com italianos todos os dias, ele escuta bem menos italiano no serviço do que ele achou que ele ia escutar, sabe? Então tem pontos positivos e negativos também, porque daí acaba atrasando o aprendizado dele italiano, porque ele não escuta italiano o tempo todo. Mas enfim, e aí passando essa parte, né, de beleza, saiu a cidadania, conseguimos um emprego, viemos pra cá. Como que tá sendo, gente? Gênova não é o tipo de cidade que eu gostaria de morar e que eu tinha vontade de morar, mas agora que eu já estou aqui há 2 meses, eu tô começando a aprender a gostar da cidade. Ai, gente, a GoPro que eu tenho, ela é um pouquinho mais antiga. Toda vez que eu vou gravar por um longo tempo, ela esquenta, depois de uns 20 minutos ela desliga. Ela acabou de desligar, daí eu fui tomar café. Então, por exemplo, a luz deve estar diferente, o ângulo deve estar diferente, porque eu tive que botar ela perto do ventilador para ela esfriar. Enfim, ela superaquece e desliga, então, tipo assim, às vezes acontece do vídeo ter corte, dependendo, e ficar muito diferente, porque, enfim, a GoPro resolveu superaquecer e desligar. Mas enfim, eu tava começando a falar, né, de Gênova, como que tem sido morar aqui. Então, gente, não é o meu sonho de Itália, sabe? O meu sonho de Itália era realmente morar num pequeno burgo, tipo lá, São Valentino em Abruzzo, morar numa cidadezinha, calma, pacata, com uma vista bonita, né? Lá onde o apartamento que o Wesley morava era um apartamento bem simples, assim, mas, cara, tinha uma vista linda das montanhas, sabe? Quando a gente chegava, assim, na sacada, tinham 2 sacadas no apartamento, um bem grande, então assim, era muito lindo morar lá, e lá era silêncio, era tranquilo, era limpo, era a Itália dos sonhos, a Itália dos italianos educados, das cidades limpas, das pessoas passarem por você e te cumprimentarem, falarem bom dia. E é aquela cidade bem com cara de Itália mesmo, com as ruelinhas bonitinhas, limpas e fofinhas, as igrejas maravilhosas.
Mas a gente veio morar em Gênova por causa da oportunidade de emprego e assim, gente, aqui é a cidade grande, é uma cidade extremamente turística, uma cidade que tem um porto muito grande, muito importante aqui na Itália. É o porto mais importante da Itália, um dos portos mais importantes da Europa. Então, assim, a cidade tem muita gente. A cidade, muitas partes da cidade não são limpas. A cidade é um caos, o trânsito é um caos, a rua que eu moro é extremamente barulhenta, provavelmente vai sair som de carro e ambulância passando aqui na rua, mesmo com a janela fechada. E olha que a janela, gente, a janela dupla, ela abafa muito do som, mas mesmo assim você ainda escuta. Então, assim, Gênova é bem caótica, é uma cidade grande. Tudo bem que eu tô morando mais perto do centro da cidade, né? Então, caos é bem aqui. Eu moro bem no porto, assim, sabe? Bem próximo do porto. Talvez se a gente mais no futuro conseguir morar mais afastado, porque no futuro, né, quando a gente conseguir comprar um carro aqui, vai ficar mais fácil de morar mais longe, porque no momento a gente depende exclusivamente do transporte público, que se comparado com o transporte público brasileiro é muito bom. A gente ainda não quer depender exclusivamente do transporte público porque rola a questão de greve, né? Tipo assim, o metrô e o ônibus de vez em quando tem greve, os trens também tem greve, então se a gente for morar muito longe, numa cidade que a gente só consegue chegar aqui no centro, né, num bairro muito afastado, que só dá pra chegar aqui de trem, o dia que o trem tiver de greve, a gente não vai conseguir chegar, sabe? Então, porque precisa trabalhar, né? O meu marido trabalha aqui no centro da cidade, então ele precisa vir pro centro todos os dias. Então a gente não consegue sair muito da muvuca enquanto a gente não conseguir comprar um carro, e vai levar um tempo, até porque a gente tá aí na saga de conseguir alugar alguma coisa aqui em Gênova. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, gente, porque assim, alugar alguma coisa numa cidade grande na Itália é um caos, e a gente viu vários vídeos de brasileiros falando sobre o caos que é alugar alguma coisa aqui na Itália, mas em cidade grande, pelo volume de pessoas, é muita procura, é pouco apartamento. Você tem que entrar num ciclo louco de, tipo, tentar implorar pra imobiliária, tipo, deixar você visitar. Quando a imobiliária te atende ainda. Então, assim, é um vídeo separado essa questão de imóvel, mas, assim, a minha experiência morando aqui, no começo foi muito bem aquele impacto cultural, assim, do tipo, cara, cadê a Itália? Porque eu nunca fui a Milão, mas eu já fui a Roma. E por mais que Roma tenha cara de Itália, porque tem o Coliseu, porque tem o Vaticano e tudo mais, ela ainda não tem cara da Itália que a gente gosta, que é a Itália dos borgos, que é a Itália do interior, que é a Itália das montanhas. Essa é a Itália que a gente se apaixonou. E Gênova não tem isso. Gênova é uma cidade grande. Sim, tem morros ao redor? Até tem, mas não é a realidade do dia a dia numa cidade grande. Numa cidade grande você vê rua, você vê asfalto, você vê carro passando, você entra no metrô, você vai trabalhar, vida que segue. Então, assim, a adaptação aqui foi mais difícil no começo, agora eu já tô acostumando, porque não era a Itália que eu conhecia, tipo, não é a Itália fofolete, limpa, entendeu? Que eu via nos vídeos dos borgos, porque, tipo, é completo. Nem parece que é o mesmo país, gente. Quando você vai para um borgo, que é uma cidadezinha, uma vilazinha bem antiga, né, que tem a parte conservada da época medieval, é outra Itália. E a Itália lá de Abruzzo, que tem as montanhas, é outra Itália, porque lá tem uma paisagem linda demais, assim, sabe? Parece coisa de filme. E aqui não é, aqui é cidade grande, aqui tem, tipo, pessoas indo trabalhar. Só que o que tá fazendo Gênova eu começar a gostar de Gênova é começar a ir pra bairros mais afastados, é começar a ir pras praias, que a gente começou agora a conseguir sair, porque a gente tava primeiro, tipo assim, ok, vamos chegar lá, vamos organizar tudo pra você conseguir trabalhar. E aí, tipo assim, ok, agora a gente vai organizar tudo pra poder ter, tipo, as coisas pra cozinhar dentro de casa, porque a gente chegou aqui, teve que ir no mercado. Então, assim, o primeiro mês foi tudo muito assim, organizando as coisas, muito...
Agora não, agora que eu tô vendo, tipo, aqui tem muito evento cultural, aqui tem vários teatros, aqui tem vários museus, aqui tem muito evento gratuito a céu aberto. Então, assim, agora eu tô começando a achar a Gênova interessante por outro aspecto, que é o aspecto da vida cultural, das atrações que uma cidade grande tem a oferecer. Então, assim, tem muita coisa para fazer aqui gratuitamente, entendeu? Os bairros perto da praia que tem aqui perto são bem bonitinhos, são bem mais tranquilos. A gente ainda precisa ir nos bairros mais longes que tem praia, né, que a gente ainda não foi. A gente já foi a Nervi, que é bem bonitinho, mas não é aquela coisa maravilhosa. É bonito, o caminho que tem lá em Nervi é bonito de ver, é bem impressionante, mas assim, a gente sabe que tem outras praias mais paradisíacas aqui, né, perto de Gênova. Então, assim, a minha experiência tá sendo aquilo do tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo numa cidade gigante? E agora, tipo, se morar numa cidade grande tem os seus pontos positivos, sabe? Mas aqui é bem caótico. Sexta, sábado e domingo tem milhares de turistas aqui. Tipo, você vê gente de tudo quanto é lugar do mundo o tempo todo aqui, sexta, sábado e domingo, porque a gente tá perto do porto, então os cruzeiros às vezes chegam quinta-feira à noite ou sexta-feira de manhã, e aí a galera invade a cidade, e aí alguns cruzeiros vão embora domingo à noite ou segunda de manhã. Então você vê muito assim a galera chegando quinta à noite ou sexta de manhã e a galera indo embora, mas tipo, sexta, sábado e domingo fica lotado de turista, que tipo, fica igual um formigueiro a maior parte das ruas, principalmente no centro histórico, sabe? Então assim, é caos. A cidade tem, se eu não me engano, um pouco menos de 600 mil habitantes, tipo, ela mais ou menos em quantidade de habitantes, tipo São José dos Campos, né, no estado de São Paulo. Então assim, ela tem esse caos, e pra mim o começo, a experiência de entrar nesse caos foi bem assustador, porque eu nunca morei numa cidade grande. Sim, pra mim isso aqui é uma cidade grande, tá? Porque eu venho do interior do estado do Rio de Janeiro, e pra mim, tipo assim, isso aqui é grande. Tipo, morar numa cidade que tem metrô pra mim é bem assim, tipo, diferentão, sabe? Eu não venho de uma cidade grande, e eu já morava numa cidade relativamente pequena no estado do Rio, que é uma cidade que tem 180 mil habitantes, que é uma cidade que no Brasil é pequena, e a gente lá sempre quis ir para um lugar menor ainda. A gente tinha o plano que se a gente não fosse sair do Brasil, se a gente fosse ficar no Brasil, a gente queria se mudar para um sítio, a gente queria ir mais para o interior ainda do Brasil, sabe? Então quando ele ficou no interior da Itália, que a gente pensou, é isso, cidade com 160, cidade com 1.600 habitantes, é isso que a gente quer pra vida. Não queremos ir embora de São Valentino. São Valentino era 30 minutos de distância de carro de Pescara, então tipo, tudo que você queria resolver que necessitava de uma estrutura maior, você ia pra Pescara resolver, enquanto você tinha a vida tranquila, pacata, maravilhosa, com vista maravilhosa de um Borgo, sabe? E aqui não, aqui é tipo correria, cidade grande, bora trabalhar, metrô, ônibus, barulho, ambulância, nananã. Então, assim, o começo, o impacto do tamanho da cidade e da quantidade de gente foi muito grande, mas agora eu tô começando a acostumar, tô perdendo medo de sair na rua sem me perder, porque, tipo, né, aqui tem muito imigrante, então, assim, eu acho que uma das coisas que me perguntaram muito lá no Instagram também é sobre a questão de preconceito e xenofobia. Então, assim, vou falar em partes. Existe um número gigantesco de imigrantes aqui, de todos os lugares do mundo. Aí, em relação a brasileiros, gente, aqui todo mundo confunde a gente com italiano, tá? E é muito engraçado, como meu italiano é muito precário ainda, as pessoas me pedem informação, as pessoas me param no mercado pra conversar. Esses dias eu tava no shopping, aí eu fui no banheiro, na hora que eu tava lavando a mão, uma mulher, assim, de mais ou menos 40 e poucos anos, me parou pra falar, me fala, você que é uma pessoa nova, eu quase da idade dela, né, tipo, que eu tenho 35. Aí ela, não, você que é uma pessoa mais jovem, o que você acha do meu cabelo? Daí eu, hein? Aí ela começou a falar que ela tinha feito luzes, que ela achava que luzes era coisa de jovem, que ela tinha arriscado. Aí eu, não, seu cabelo tá bonito. Ela tinha acabado de sair de salão, então ela tava com o cabelo, tipo, uma escova virando tipo um babyliss, assim, tava bem bonito, bem feito, sabe? E as luzes estavam bonitas, porque ela tinha acabado de fazer. E eu falei assim, não, seu cabelo tá bonito, e realmente tava bonito. Mas, tipo assim, as pessoas me confundem com pessoas italianas, porque elas começam a falar. E assim, eu tô naquela fase, porque
Pra aprender uma língua, e isso como professora de inglês eu posso dar essa dica, tipo, sem medo nenhum, você precisa ouvir a língua o tempo todo. Igual um bebê, igual uma criança. Uma criança recém-nascida, ela escuta a língua materna dela durante um ano inteiro, o tempo todo, e depois de mais ou menos 9 meses a um ano, ela começa a falar palavras, ela entende tudo, porque se você brigar com uma criança, se você falar com uma criança de até um ano, ela vai entender, ela não vai saber te responder, mas ela vai entender. E aí, depois de uns 2 anos, né, a criança já começa a falar frases completas, ela consegue ela começa ali a falar frases e aí depois ela vai ficar fluente, né? Então, assim, escutar a língua é muito importante para você entender. Eu escuto muito italiano, principalmente porque eu assisto muito vídeo no YouTube em italiano agora, então eu entendo 90% das coisas. Mas eu tô naquela fase de bebê recém-nascido, no sentido de que eu entendo tudo, mas eu não consigo responder de volta. Então, assim, eu entendo que as pessoas estão falando comigo, mas é muito difícil de formar frases completas. Então, eu respondo muito assim, palavras tipo, tá lindo, gostei, seu cabelo tá bonito, igual, né, lembrando da conversa com a moça, mas eu não consigo conversar. Então, assim, é muito louco que as pessoas confundem a gente com italianos. Então, assim, a gente não sofreu preconceito aqui em momento algum, até porque, gente, é muito diferente. Você tá numa cidade pequenininha, na qual você é o único estrangeiro, que era o que acontecia lá em São Valentino. Tipo assim, meu marido era o único estrangeiro lá, aí quando eu fui pra lá no Natal, nós dois éramos os únicos estrangeiros lá, todo mundo conhecia a gente, todo mundo sabia onde a gente morava. Eu acho que foi por isso que a Comune nem ligou de mandar lá o policial, né, nos 45 dias, porque, tipo, a cidade inteira sabia onde nós dois estávamos, porque nós éramos os únicos 2 não italianos na cidade. E aí, depois que eu voltei pro Brasil, chegou mais um casal de brasileiro lá, que foi morar na mesma casa que o meu marido, porque eles também iam fazer o processo da cidadania. Então, os 3, né, o casal de brasileiros mais meu marido, eram os únicos estrangeiros da cidade, e todo mundo sabia que os 2 estrangeiros da cidade moravam ali naquele apartamento, porque eles iam no mercado, eles iam no açougue, tipo assim, eles andavam ali na cidade e tal, então todo mundo sabia que eles eram os únicos estrangeiros ali. Aqui em Gênova é tipo assim, você é só mais um dos milhões de estrangeiros que estão morando aqui. Aqui tem muito imigrante, muito imigrante. Então, assim, nunca sofri preconceito, até porque eu sou só mais uma. Ou eles me confundem com italiano, eu sou só mais uma estrangeira que tá aqui. Porém, eu já vi algumas pessoas sofrendo xenofobia aqui, ou preconceito, né? É um preconceito por causa de onde a pessoa veio, porém, gente, a pessoa que estava sofrendo preconceito no meio da rua estava fazendo algo de errado. Então, assim, aqui a gente tem um problema muito grande em algumas ruas de alguns bairros, que imigrantes de outros países, e é claramente imigrante, tá, pessoal? Eles vêm pra fazer coisa errada e eles fazem a céu aberto na rua. Quando eu tô falando de coisa errada, é tipo usar droga e prostituição e bebedeira e som alto. Som alto não é um crime, mas é uma coisa que incomoda os italianos, você pegar a sua JBL deste tamanho, botar no meio da rua, debaixo do prédio das pessoas e ligar na maior altura pra poder ficar bebendo cerveja e conversando com os amigos. Isso aqui não é uma coisa que o italiano faz, é uma coisa que incomoda. Então, o que eu presenciei foi, tinha um imigrante, claramente não era italiano, não era asiático, não era, sabe, brasileiro, tava na rua conversando e tava no meio do caminho, que era um bequinho, né, que na Itália é muito comum ter bequinho, era um bequinho, tipo um beco principal, onde tem um fluxo muito grande de pessoas, porque tem várias lojas naquele beco, então, tipo assim, passa muito italiano ali, passa muito imigrante, passa todo mundo ali porque tem muita loja, mas era um beco. Então ele tava com um litrão na mão, no meio da rua, conversando com uma outra pessoa que tava saindo de um outro beco, os dois estavam ali meio que parados, ele meio que empacando o movimento das pessoas, com um litrão entornando assim no meio da rua, o que não, gente... Você bebe sentado na mesinha do restaurante. Tipo assim, aqui entre 5 e 7 horas é a happy hour e os italianos param pra beber ou um drinkzinho ou vinho, mas é sentado na mesa do restaurante, aonde é demarcado que você pode beber. Você não cata um litro de cerveja e sai bebendo pela rua. Não é assim que funciona aqui, tá? E daí o cara que tinha... né, que claramente era um imigrante, estava ali atrapalhando o movimento das pessoas, entornando um litrão, falando alto, conversando com o outro. Passou uma senhora que queria passar, ele estava na frente, ela pediu licença, eu acho que ele não escutou, e aí ela começou a brigar com ele e
chegou um momento que ela falou, você deveria ir beber no teu país. E daí eu pensei, meu Deus, eu estou presenciando. Mas, ao mesmo tempo que eu a entendo, porque neste cenário ele estava meio que atrapalhando. E ali naquele bairro, gente, é um bairro de característica, é um dos bairros mais sujos ali. E é um bairro que a galera que não quer se integrar na cultura italiana vai pra fazer coisa errada, pra usar e vender droga. Tem muita prostituição ali também que você vê, tipo, independente da hora do dia, gente. E a polícia não faz nada porque, enfim, aqui na União Europeia, gente, é muito delicado esse assunto, porque a União Europeia, como bloco, né, econômico e tal, tem alguns tratados de acolhimento a vários tipos de imigrantes daqui da região, né, tipo assim, ou de alguns países na Europa que estão tendo problema, ou de, né, problema com guerra e tal, ou de países da África que estão tendo também problemas, eles acolhem essas pessoas. Então, quando essas pessoas entram aqui, legalmente ou ilegalmente, a União Europeia tem várias camadas de leis de proteção. Então, o que acontece? Quando um policial italiano passa por um desses imigrantes usando ou vendendo droga ou se prostituindo, meio-dia, no meio da rua, no meio do centro histórico, este policial não pode fazer nada. Esse policial não pode prender o cara que tá vendendo a droga, ele não pode prender o cara que tá usando a droga, ele não pode fazer nada com as pessoas que estão ali claramente se prostituindo também, porque essas pessoas estão numa situação de proteção da União Europeia, não tem a ver com as leis específicas da Itália. Então, assim, não eu e a maioria das pessoas tem zero problemas com acolher quem precisa, porque 99% das pessoas que vêm pra cá, que precisam de acolhimento, elas estão aqui pra fazer o certo, para poder, tipo, se integrar na comunidade. São pessoas que acabam aprendendo italiano, que arrumam um emprego e que vão viver a vida delas corretamente. Mas sempre tem aquele 1%, gente. Infelizmente, o que dá o mau nome, o que dá a má fama é aquele 1%. É o 1% que teve a oportunidade de vir pra cá e melhorar de vida e que prefere não melhorar de vida e ficar na rua fazendo coisa errada, porque aqui é ilegal você usar droga, né? Enfim, e é um assunto muito complicado, mas infelizmente aquele 1% acaba dando uma má fama para todas as pessoas corretas e honestas e que estão aqui, tipo, pra melhorar de vida, entendeu? Então, assim, o problema é esse 1%. E aí o problema é que com esse 1% a polícia não pode fazer nada também, né? Então é bem complicado. Então, assim, se você vem pra Itália, ou se você vem pra Europa no geral, hoje em dia, e se você vai pra uma cidade grande, tenha em mente que 99% das pessoas que vêm de outros países são pessoas bacanas e tal, mas que sempre você vai dar de cara com aquele 1% que tá aqui pra fazer balbúrdia, pra estragar e pra, tipo, causar. E acaba que existem vários problemas aqui por causa desse 1% que tá aqui, tipo, fazendo coisa errada, sabe? Muito problema mesmo, tipo assim, você passa por ruas que, tipo, são quase insalubres aqui, porque a galera tá ali fazendo coisa errada, aí faz as necessidades na rua, enfim. Não quero me prolongar muito, porque esse é um assunto muito polêmico, principalmente pra quem nunca veio pra Europa e nunca viu o impacto desse 1% que tá ali entre, né, os 99% bons ali, sempre tem uma ou outra pessoa que vem pra causar e não respeitar o país, enfim. Então, Gênova tem muito disso, sabe? Tem muito disso dessa questão que tá começando a assustar até certo ponto os italianos, porque tá aumentando alguns tipos de crime aqui na Itália que não eram comuns, sabe? Então, assim, essa questão da xenofobia em relação a brasileiros, sabe? Tipo, mesmo com a questão da lei ter mudado e tudo mais, ainda não chegou a afetar a gente, assim, sabe? Então, assim, eu acho bem tranquilo em questão da segurança, que é muito mais seguro do que morar no Rio. Tipo, muito, sabe? Existe a questão de alguns batedores de carteira, mas eu acho que isso é mais em Roma, talvez em Milão.
Mesmo Gênova sendo uma cidade com muito turista e tudo mais, eu não fiquei sabendo, assim, da questão de batedor de carteira aqui em Gênova, tipo, no centro histórico, tipo assim, não, o pessoal não comenta sobre isso, tipo assim, o pessoal, na verdade, aqui eu acho até estranho que eles mongam muito com o celular, assim, sabe? Tipo, se tivesse batedor de carteira, eu já tinha visto alguém catar a carteira de alguém ou catar o celular e sair correndo, porque os turistas aqui, gente, eles lerdam muito. Tipo assim... Os turistas, uma brasileira, se você parar num barzinho pra você tomar o seu coquetelzinho assim e você começar a olhar os turistas, você fala assim, gente, esse povo não durava com o celular 2 minutos em Copacabana. Tipo, de verdade, o povo monga muito com o celular e com a carteira aqui. Os turistas asiáticos, eles vêm assim, como se não existisse pessoa mal intencionada no mundo. Eles vêm e eles dão muito mole. Eles vêm com aquelas câmeras boas, grandes, assim, sabe? Cara. E eles dão mole com aquelas câmeras. Eu fico pensando, gente do céu. Se tivesse batedor de carteira, se tivesse trombadinha aqui, tipo, com uma grande frequência, esses asiáticos tudo ficava assim, porque eles vêm assim, numa calma, eles confiam que nada vai acontecer. Então assim, eu acredito que aqui seja bem seguro, porque você não vê os turistas, tipo, olhando esquisito, você não vê os turistas segurando o celular com 2 mãos, entendeu? É óbvio que, como qualquer brasileiro, eu tento, né, evitar de deixar, tipo assim, eu não ponho... Primeiro que eu nem tenho carteira, né, e eu uso o cartão do celular, então assim, eu só tento ter certeza que meu celular tá num lugar que não dá pra pegar, tipo assim, se estiver no meu bolso, que seja num bolso que tenha zíper ou algo do tipo, ou numa bolsa com zíper, numa bolsa tiracolo, mas assim, aqui é super seguro, até nessa questão. Eu acho que Roma tem, acho que talvez mais problema com isso, Milão tem mais problema com isso, sim, sabe? No metrô aqui eu não me sinto inseguro, o metrô é super seguro, até porque aqui só tem uma linha de metrô, tem metrô, mas é relativamente pequeno, então assim, me sinto super segura aqui, não tenho medo. Os mercados são bons aqui, comida aqui no norte da Itália é mais cara do que no sul da Itália, né? Abruzzo é no sul da Itália, então lá a comida era bem mais barata do que aqui. Aluguel é aquilo, né, gente? Toda cidade grande o aluguel é mais caro do que a cidade do interior. E se você quiser morar em bairro bom, você tem que pagar mais do que se você vai morar num bairro mais ou menos. E isso acontece em todas as cidades do mundo. Eu acho que todo mundo meio que mais ou menos entende, tipo, como que funciona no mercado imobiliário. A diferença aqui é que você concorre com todos os europeus, com todos os italianos e com todos os turistas, porque tem muito Airbnb, porque Gênova é uma cidade extremamente turística, eles vivem do turismo aqui, principalmente nessa época do ano que é o verão, porque aqui tem praia, aqui tem porto, então aqui é uma cidade muito turística agora nessa época do ano. Nós estamos tentando alugar alguma coisa no verão, a gente precisa de uma coisa pro dia 1º de setembro, que é tipo assim, quando termina o verão, então tá tudo alugado neste momento. Tem pouquíssimas opções de casas agora nessa época do ano, porque ou elas viram Airbnb ou elas viram aluguel transitório. Então a gente que quer um aluguel de longo prazo, né, fazer um contrato de aluguel mesmo para morar naquele apartamento por alguns anos, é muito difícil, mas daí eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso depois. Então, pessoal, é meio que sobre isso, sabe? Eu ainda estou me adaptando, eu ainda estou aprendendo a conviver com os pontos negativos de uma cidade grande, mas eu acho que independente se é na Itália ou não, cidades grandes, elas vêm mesmo com barulho, elas vêm mesmo com mais trânsito, não tem jeito. A vantagem é que Gênova é grande o suficiente para ter toda a estrutura de uma cidade grande, mas pequena o suficiente para não ter tanta violência. A gente não fica sabendo, assim, sabe, de violência e tal. Aqui na Itália, de uma forma geral, não é comum as pessoas terem arma de fogo, então você não fica sabendo de crimes com arma de fogo. Os crimes aqui, eles são ou furtos ou invasão de casa, tipo assim, invadir para roubar coisas na casa. E infelizmente tá começando a aumentar também os crimes contra mulheres aqui, né, se você me entende. Que são crimes bem pesados, assim, e que infelizmente, de uma forma geral, vem de pessoas não italianas. Nos últimos 5 anos aí tem aumentado bastante isso. É uma coisa também que eu, que sou mulher, eu presto muita atenção.
Se eu for sair à noite, eu só vou passar nas ruas principais, por exemplo. Mas assim, este medo também é um medo que eu teria no Brasil. Se fosse meia-noite eu tivesse que voltar pra casa sozinha, eu ia ficar procurando pra ver se tinha algum homem sozinho na rua, entendeu? Então, tipo assim, esse medo é um medo que também eu teria no Brasil, então eu não acho que é diferente aqui, né? Então, assim, agora o que eu acho muito superior aqui é tipo, qualidade do metrô, qualidade dos ônibus, não tenho o que falar, qualidade do asfalto, muito melhor aqui, qualidade de vida, muito melhor aqui, porque assim, a gente tem acesso a muita coisa aqui e meio que resumindo em um salário só, né? Lá no Brasil nós dois trabalhávamos e ganhávamos mais ou menos a mesma coisa, então a gente vivia em 2 salários muito bons e aqui com um salário só, a gente tá vivendo muito tranquilo, sabe? A gente vive num apartamento compartilhado, mas é um apartamento grande, de 4 quartos, que tem uma varanda bem maneira. A gente vive do lado do metrô, a gente tem acesso a tudo, a gente vai no mercado, a gente tem acesso a muita coisa, né? Coisa que no Brasil era bem mais difícil, que você teria que viver de salários bem altos para você ter esse tipo de qualidade de vida. E o que mais conta aqui na qualidade de vida é a segurança, igual eu falei. Tem ruas sujas? Tem, mas tipo assim, você não tem essa coisa do tipo, ai meu Deus, se 2 homens numa moto aparecerem aqui, será que eles vão me matar? Não tem isso. Não tem isso. Tipo, isso pra mim já é o melhor, porque mesmo eu vindo de uma cidade pequena no interior do Rio de Janeiro, a criminalidade lá tava aumentando muito, a ponto de ter tiroteio no centro da cidade. E tipo, então esse medo de você estar andando no centro da cidade e ser atingido por uma bala perdida que eu tinha lá no Brasil, aqui não existe. Tipo assim, isso pra mim é uma paz tão grande de eu saber que, tipo assim, eu não vou estar andando na rua e levar um tiro do nada, sabe? Porque realmente não é comum isso aqui, tipo, sabe? É muito raro até para os criminosos, tipo, essa questão da arma e tudo mais, né? Enfim, então, assim, a segurança aqui é muito maior. E, pra finalizar, a comida italiana, gente, a coisa mais maravilhosa deste mundo é a comida italiana. O tempero, a qualidade dos ingredientes, o sabor, o aroma, tudo, gente, tudo. É muito difícil não sair loucamente comendo tudo que você vê pela frente aqui na Itália. Gente, é muito acessível ir a restaurante, tá? Depois que você começa a ganhar em euro, é muito acessível você sair pra comer fora. As comidas nos restaurantes são muito gostosas mesmo, assim, é muito difícil você achar um restaurante que não é bom aqui, tá? Existe, mas tem que dar muito azar. Tem que dar muito azar de ir numa trattoria, trattoria são restaurantes que fazem a comida italiana mesmo, assim, sabe? Que fazem tudo ali, que não é tipo fast food. Nem comida de outros países. Trattoria é tipo meio que cozinha italiana mesmo, assim, tradicional. Gente, é muito difícil ir numa trattoria e não ter uma comida maravilhosa. Tipo, as saladas são gostosas, as carnes são gostosas, as massas, que é a especialidade deles, são maravilhosas. Então, assim, gente, a comida italiana é tudo isso que você espera. E mesmo no Brasil, a gente consumindo muito, tipo, lasanha, pizza, não é igual, não é a mesma coisa. Aqui é muito melhor. Porque aqui eles prezam pela qualidade do ingrediente, sabe? E a gente começou a notar que as coisas com menos ingredientes, as coisas mais simples, mas que feitas muito bem, são muito gostosas, muito saborosas. A focaccia genovesa, que é só massa com azeite e sal, é maravilhosa. Gente, o pesto é originário aqui de Gênova. O pesto é maravilhoso e aqui você encontra tudo feito com pesto. Macarrão com pesto, lasanha de pesto, pizza com pesto, focaccia com pesto, tudo tem pesto. É maravilhoso. Tipo assim, a melhor coisa da Itália, gente, é a comida. Muito, 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 muito gostosa. Tudo é muito gostoso. Os drinks são muito gostosos, o vinho é muito bom, até os baratos, porque eu ainda tô naquela fase de só comprar vinho baratão, ainda não comprei nenhum vinho sim, realmente chique aqui na Itália, não comprei ainda. É tudo muito gostoso, sabe? Tudo muito bem feito, tudo muito bem artesanal, tudo muito bem, assim, os ingredientes muito bem...
Enfim, comida italiana é maravilhosa, já devo ter engordado horrores, mas não vou me pesar, não quero me pesar, não quero saber. Eu deveria estar fazendo dieta que os meus médicos mandaram? Deveria. Estou fazendo? Não muito. Não muito, sabe? Não muito. Mas, gente, a comida é maravilhosa demais, sabe? Então, assim, vale muito a pena. E aí, eu, resumindo, tá valendo a pena? Tá valendo a pena. Mas o que pegou pra mim é morar em cidade grande. Eu acho que se eu tivesse me mudado, né, se tipo assim, há 2 meses atrás a gente tivesse vindo pra ficar em Pescara ou em São Valentino, a minha mudança e a minha adaptação estaria sendo perfeita, 10 de 10. Mas como eu me mudei pra uma cidade grande, que não era nem um plano, nem uma expectativa, nem de onde eu vim, nem o que eu gostaria, aí que foi o problema. Então eu acho que se você é brasileiro e você já mora numa cidade grande no Brasil, você vai ver que aqui é muito melhor morar numa cidade grande aqui, porque eu acho que comparando os problemas, aqui tem muito menos problema do que no Brasil, em cidades grandes, tá? É zero problema? Não, não é zero problema. Não existe lugar no mundo sem problemas, gente, não existe. Porém, você tem que analisar os pontos positivos, pontos negativos de onde você mora, os pontos positivos e negativos daqui. Pra mim, aqui tem muito menos ponto negativo. Aqui, pra mim, é muito mais positivo do que no Brasil. O que me pegou nessa adaptação nesses primeiros meses é morar numa cidade grande, que eu nem tava acostumado e também nem tinha vontade de me mudar pra uma cidade grande, sabe? Então, eu acho que a adaptação foi um pouco meio... porque aqui é grande. Eu acho que isso, eu ia sentir isso em qualquer cidade grande no mundo que eu me mudasse. Se eu me mudasse, sei lá, pra Dublin de novo, se eu me mudasse pra, sei lá, Nova York, se eu me mudasse pra São Paulo no Brasil, eu ia sentir essa diferença, porque não era um plano nem uma vontade de morar numa cidade grande, mas agora que estou aqui, que eu vi as vantagens da cidade grande aqui e que eu amo a Itália, eu gosto da comida, eu gosto da segurança, eu gosto da cultura, sabe? Essa questão, gente, você vai num museu num sábado à tarde e aí você tem... Ai, gente, é muito, muito, muito bacana. Então, assim, pra mim, tá sendo mais positivo do que negativo, principalmente agora que esse susto de estar numa cidade grande está passando. Então é isso aí, eu acho que cobri quase tudo. Se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma curiosidade, deixa aqui nos comentários que aí eu vou gravando outros podcasts, outros episódios respondendo essas perguntas, tá? Então é isso aí, pessoal. Muito, 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 muito obrigada por ter chegado até aqui no vídeo. Eu agradeço de coração. Se você gostou, deixa um like, que isso me ajuda bastante. Envia os vídeos do canal que você gosta para todas as pessoas que você conhece. Isso ajuda muito o canal a crescer. Isso me ajuda muito, eu fico muito agradecida. E a gente vai se ver nos próximos vídeos, pessoal. Tchau!